Já parou para pensar como é que a gente saiu de uma oficina artesanal para essas fábricas gigantescas que produzem, sei lá, milhões de coisas? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nessa revolução toda, desde as primeiríssimas linhas de montagem até chegar nas fábricas super inteligentes de hoje. Então, a história toda começa com uma pergunta, né? Uma pergunta bem grande lá no comecinho da era industrial. Como é que a gente para de fazer as coisas uma a uma, de forma artesanal, e começa a produzir em massa, de um jeito que seja eficiente e que chegue para todo mundo? Esse era o grande desafio. E a resposta começou a aparecer com gente como Frederick W. Taylor. O cara basicamente olhou para aquele caos que era o chão de fábrica na época e enxergou uma oportunidade. Ele pensou, e se a gente tratar isso aqui como ciência? Essa ideia, nossa, ela mudou as regras do jogo para sempre. Certo? Então vamos entender qual foi a grande ideia, a base que preparou o terreno para essa loucura toda que é a produção em massa. A gestão científica do Taylor, olha, para a época, era uma coisa de outro mundo. A ideia era bem simples, mas revolucionária. Chega de achismo. Vamos pegar um cronômetro, observar cada movimento, cada tarefa e descobrir cientificamente qual é a melhor maneira de se fazer aquilo. O jeito mais rápido, mais eficiente, sem desperdício. E agora, a gente vai ver como essas ideias saíram do papel e foram parar, literalmente, numa esteira em alta velocidade, graças a um gênio da indústria de carros. Aí entra em cena Henry Ford. Ele não só gostou das ideias do Taylor, como levou elas a um nível totalmente novo. Em 1914, ele criou o sistema que a gente conhece como Fordismo. O foco, padronizar absolutamente tudo para cortar custos e tempo de um jeito drástico. E esse sistema do Ford se apoiava em três pilares principais, que funcionavam juntos, sabe? Primeiro, a linha de montagem, onde cada pessoa faz só uma coisinha repetidamente. Depois, economia máxima, cortando desperdício e estoque. E por último, produtividade lá no teto, porque se a pessoa só faz uma coisa, ela fica muito, muito boa e rápida naquilo. E essa frase famosa dele resume tudo, né? Pode escolher qualquer cor desde que seja preto. Isso é a padronização na sua forma mais pura. Para a linha de montagem não parar e o custo ficar lá embaixo, não dava para ter muita escolha. Era isso e pronto. Mas espera aí, produção em massa não é o único jeito de fabricar as coisas, né? Então, vamos dar uma pausa aqui na história para a gente entender o cenário completo. Pensa nisso como uma espécie de espectro, ou uma régua. Numa ponta, a gente tem uma variedade enorme de produtos. Na outra, um volume de produção gigantesco. E o ponto-chave é que uma coisa meio que anula a outra. É uma escolha, ou muita variedade e pouco volume, ou muito volume e pouca variedade. É difícil ter os dois. Então, lá numa ponta, a gente tem o que se chama de produção por projeto. Aqui o negócio é personalização total, variedade máxima. Pensa, por exemplo, na construção de um navio gigantesco ou de um prédio feito sob medida. São coisas únicas, entende? O produto fica parado e todo o material, toda a equipe vai até ele. Agora lá na outra ponta, totalmente o oposto, tá? A produção em massa. O mundo do Henry Ford que a gente acabou de ver. A imagem clássica da linha de montagem, né? Vomitando um volume absurdo de produtos todos iguaizinhos. Fábricas de carro, de refrigerante. O nome do jogo aqui é quantidade. Quantidade e previsibilidade. Só que o que fez o modelo do Ford ser um sucesso gigantesco foi também o que no final causou a sua queda. As fraquezas começaram a aparecer. Chegou nos anos 70 e o sistema começou a fazer água. Ele era muito rígido, sabe? As pessoas começaram a querer carros de cores diferentes, com mais opções, e o Fordismo não sabia lidar com isso. O resultado? Estoques gigantescos encalhados. Sem falar nos trabalhadores, que estavam de saco cheio daquele trabalho repetitivo e os sindicatos pressionando por melhorias. O cenário perfeito para uma crise. E foi lá do Japão que veio uma resposta para essa crise toda. Uma filosofia nova, pensada justamente para resolver os problemas que o Fordismo tinha criado. Era o Toyotismo, ou Sistema Toyota de Produção. Nasceu no Japão num cenário pós-guerra e a filosofia era completamente diferente. O foco não era só produzir um monte de coisa. Era eliminar qualquer tipo de desperdício, fosse de tempo, de material, de tudo. O objetivo era ter fábricas mais espertas, mais flexíveis. E como isso funcionava? Com alguns princípios geniais. O mais famoso é o Just in Time. Basicamente, produzir só o que foi vendido na hora que precisa. Acabou o estoque gigante. Outro é o Jidoka, que é uma automação inteligente. Se uma máquina detecta um defeito,
ela para na hora. E mais, qualquer funcionário pode parar a linha inteira se vir um problema. A qualidade vem em primeiro lugar, sempre. Essa tabela aqui deixa a diferença gritante. O Fordismo é um sistema de empurrar. Ele fabrica um monte, baseado em previsão, e empurra para o mercado. Já o Toyotismo é um sistema de puxar. A produção só começa quando o cliente lá na ponta puxa um pedido. Isso muda tudo: o estoque, a flexibilidade, o foco no trabalho, tudo. Tá, então, depois dessa história toda de um século de evolução, quem ganhou a briga, Fordismo ou Toyotismo? A resposta é nenhum dos dois. Ou melhor, os dois. A fábrica moderna, de verdade, não é um ringue de luta entre essas ideias. É mais como uma caixa de ferramentas. As empresas mais espertas hoje em dia fazem um mix. Elas pegam a eficiência e a capacidade de fazer volume do Fordismo e juntam com a flexibilidade, o foco em qualidade e a inteligência do Toyotismo. Elas criam o seu próprio sistema, um modelo híbrido. E claro, essa história não para por aqui, né? Agora, com inteligência artificial, impressão 3D e uma demanda cada vez maior por produtos super personalizados, a gente fica se perguntando qual vai ser o próximo grande capítulo dessa revolução na produção. O que vem por aí?